Quando a gente fala em parada cardíaca, o objetivo principal seria o retorno à circulação espontânea, ou seja, aquele paciente que ele não tá, ele não tem mais pulso, ele não tem circulação espontânea, ele não tem circulação suficiente para gerar débitos para os seus órgãos nobres, cérebro, coração, principalmente, e você precisa fazer com que esse coração volte a bater, e não só bater, mas bater com efetividade para gerar débito cardíaco e poder e conseguir levar a circulação aos demais órgãos nobres e manter o paciente vivo. Mas, na verdade, a gente, quando fala em parada cardíaca, a gente vai falar em reanimação cardiopulmonar. E, principalmente, né, sem esquecer que uma etapa importante é que ela seja realizada de forma efetiva para evitar um dano neurológico. Tá? Os protocolos de parada cardíaca, a necessidade desse atendimento, uma necessidade constante, ela requer uma constante capacitação profissional. Isso vai desde do profissional de enfermagem, o técnico de enfermagem, que ele tem que ser capacitado, e muitas vezes quem tem que participar, quem tem que incentivar, quem tem que orientar essa captação, somos nós, médicos, tá? E com isso foram sendo criados vários cursos, vários cursos para formar os profissionais e conseguir melhorar o prognóstico dos pacientes. Então, você já deve ter ouvido falar várias vezes, né, sobre cursos como o BLS, o ACLS, é o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida em cardiologia, né, o cardiovascular, mas também existe uma série de outros treinamentos que têm a função de tratar esse paciente grave, tratar esse paciente crítico. Por exemplo, o ATLS, que é o suporte de vida no trauma, tem o PAUS, que é o suporte de vida em pediatria, e um que talvez nem todos vocês conheçam, que isso aí acaba ficando mais restrito à nossa área, nós que somos anestesistas, que é o SAVA, suporte avançado de vida em anestesia. Ele tem os moldes semelhantes ao treinamento, por exemplo, do ACLS, entretanto, ele dá ênfase às situações mais corriqueiras do anestesiologista, tá? É um curso excelente, eu tive a oportunidade de fazer esse curso há 2 anos, em outubro terá esse curso em Campo Grande, e mais para frente, quem tiver a oportunidade de fazer, é um curso muito interessante, principalmente se você for fazer residência de anestesiologia ou atuar na área, tá? Então, a parada cardíaca e reanimação, nós anestesiologistas, nós temos um papel fundamental dentro do centro cirúrgico nessa situação. Na verdade, toda vez que ocorre uma parada cardiorrespiratória dentro do centro cirúrgico, quem acaba comandando a reanimação é o anestesiologista. E por isso que a gente tem que ter uma formação muito bem feita, um treinamento muito bem feito, e mais que isso, a gente tem que treinar a nossa equipe. Quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, em suporte avançado, seja o cardiovascular, seja o suporte em anestesia, é importantíssimo a gente lembrar do nosso alicerce, que é o suporte básico de vida. O suporte básico de vida é aquele atendimento inicial que ele vai ser responsável por fazer o reconhecimento da parada cardiorrespiratória ou a parada respiratória e promover aquele tratamento inicial até a melhora do paciente ou a chegada de uma equipe especializada, mas sem dúvida, assim, o suporte avançado, ele só faz sentido a existência dele e ele só vai conseguir uma boa resposta no atendimento se esse suporte básico de vida foi muito bem feito, tá bom? Se alguém de repente quiser fazer alguma pergunta no meio, pode falar, não tem problema não, tá, pessoal? Então, as novas constantemente esses cursos de aperfeiçoamento em suporte avançado, seja de vida cardiovascular, eles vão passando por revisões periódicas, sistemáticas. Então, muitas vezes a gente tem um conceito, segue um protocolo que hoje é tido como o adequado,
Daqui 5 anos, por exemplo, né, o ACLS, ele é modificado a cada 5 anos, embora agora, anualmente, eles estão fazendo algumas intervenções com tempos menores, mas a grande mudança mesmo, ela acaba ocorrendo a cada 5 anos, tá? E é importante, porque o nível de evidência nem sempre é muito grande nessas intervenções. Então, conforme as pesquisas vão melhorando, né, novos procedimentos, novas intervenções, novos protocolos vão surgindo, tá? Então, o suporte avançado de vida em cardiologia, ele só tem, ele necessita de que o suporte básico de vida seja muito bem executado, tá? Então, a gente tem que conhecer bem o suporte básico de vida. Por quê? Porque ele é o principal determinante na qualidade da ressuscitação e principalmente no menor nível de sequelas neurológicas desse paciente. Tanto que hoje preconiza-se muito o ensino do suporte básico de vida em escolas, indústrias e também uma melhor divulgação para a mídia. Para você ter ideia, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ele tem um programa que chama Salve uma Vida, que é um treinamento que é feito do suporte básico de vida, na verdade, um treinamento para leigo mesmo, e contempla exatamente essas situações, escolas, comércio, para tentar melhorar a qualidade do atendimento desses pacientes. A gente sabe que essas questões de ressuscitação sempre tem questões éticas complexas, tá? Quando iniciar uma RCP, não só do ponto de vista clínico é complicado, mas às vezes do ponto de vista ético também é complicado, embora isso é um tópico que a gente não vai falar na aula, porque precisaria de mais tempo, tá? Então, a parada cardiorrespiratória, ela pode ocorrer no ambiente intra-hospitalar ou no ambiente extra-hospitalar. A grande maioria das vezes, o paciente que ocorre a parada no ambiente extra-hospitalar, o evento desencadeante é um evento cardiovascular. E geralmente esse paciente, no ambiente extra-hospitalar, geralmente ele para em uma das modalidades que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é a fibrilação ou taquicardia ventricular. E esse paciente, ele tem um prognóstico melhor, por isso a importância do suporte básico de vida, por isso a importância da desfibrilação precoce, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Dentro dos hospitais foram criados times de respostas rápidas, né? Ou também times de emergência médica. O que é isso? São grupos especializados dentro do hospital que ele tem a função primordial de atender esses pacientes que sofreram por um agravo, uma injúria grave, chegaram a apresentar um quadro de parada cardiorrespiratória ou estão evoluindo para tal e precisa de uma situação, de uma equipe mais especializada. Então, é aquela equipe, por exemplo, que vai fazer a intervenção numa enfermaria. Na enfermaria, a gente geralmente sabe que acaba ficando a maior parte do tempo uma quantidade grande de paciente, a equipe de enfermagem, e não tem um médico específico. Então, o time de resposta rápida, ele serve para isso. Ele é acionado assim que se nota que o paciente ou teve uma parada ou está evoluindo para tal. Tá tudo bem, pessoal? Estão conseguindo entender? Sim, professor. Tá? Então tá bom. O suporte básico de vida, então, ele precisa de todo um processo, né? Todo esse processo, ele tem que ser um processo de qualidade. Então, você precisa de uma boa estrutura. Essa estrutura vai desde equipamento, treinamento de pessoas, certo? Precisa ter a necessidade de protocolos e políticas que incentivem esse trabalho de suporte básico de reanimação, certo? E isso vai gerar o quê? Vai gerar um atendimento de qualidade, um atendimento com segurança e, obviamente, com satisfação e com melhores resultados. Você já deve ter visto essa imagem algumas vezes, né, que são o que a gente chama de elos ou cadeia de sobrevivência. E aqui a gente fala tanto da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar quanto na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Vocês conseguem ver o cursor aí que está em preto ou não? Dá para ver. Então tá bom. Vamos ver uma diferença aqui, ó. Se vocês notarem, a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, ela começa com
a vigilância e prevenção. O que é isso? É aquele paciente que ele está na enfermaria, ou ele está na sala de recuperação da anestesia, ou ele está na UTI, e ele precisa estar bem vigiado, bem monitorado, para quê? Para a gente evitar que ele chegue a ter uma parada cardiorrespiratória, certo? Já no ambiente, a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, a gente já começa o que seria o segundo elo aqui, né? Você nota que a gente tem também no intra-hospitalar, que é quem? Reconhecer, acionar o serviço médico de emergência, certo? E imediatamente iniciar a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Você vê que eles são semelhantes aqui. A diferença é que no ambiente hospitalar, a gente tem um controle, uma vigilância maior, tá certo? Então, imediatamente reconheceu, tem que iniciar a RCP. E o outro objetivo também que é fundamental, que é a rápida desfibrilação, certo? Porque a gente sabe que os ritmos passíveis de desfibrilação, eles têm melhor prognóstico. E quanto antes isso acontecer, melhor, certo? Como você já está no hospital, você vai precisar do suporte avançado de vida, e se esse paciente retornar os cuidados pós-parada, certo? E quando a gente está num ambiente extra-hospitalar, assim que a gente, logo no primeiro elo lá, reconheceu, a gente já aciona o serviço médico de emergência, para quê? Para receber esse desfibrilador, caso naquele local não tenha, e ele seja transportado até um local de maior estrutura, e que ele possa também receber os seus cuidados, tá? Então é o seguinte, suporte básico de vida, sinais clínicos de PCR. Isso aí, boa parte de vocês já viram, né? Quando que eu vou iniciar uma RCP? Se eu percebi que eu tenho uma vítima com inconsciência, que está com apneia ou gasping, e ele não tem, sem o pulso central, com a ausência de pulso central, até que prove o contrário, esse paciente está com uma parada cardiorrespiratória. Eu imediatamente tenho que começar o processo de reanimação dele. Em anestesia, vocês vão ver mais para frente, eu vou comentar mais para frente, que isso não é bem, quer dizer, esses sinais clínicos, eles ficam muitas vezes um pouco mais confusos para a gente. Dentro do centro cirúrgico, dentro de uma sala de anestesia, você tem situações que vão facilitar a detecção da parada, só que também algumas situações vão te dificultar. Por exemplo, inconsciente. Qual é o paciente anestesiado que não está inconsciente? A grande maioria vai estar inconsciente, certo? Ou vai estar com uma sedação bem profunda que pode atrapalhar o seu diagnóstico. Apneia, certo? Apneia ou gasping. Se o paciente estiver sob anestesia geral, provavelmente vai estar em apneia, certo? Então aqui também dificulta. E a ausência do pulso central, esse a gente vai ter que notar mesmo nos pacientes que estão no centro cirúrgico. Entretanto, é o seguinte, quando a gente fala em pulso central, existem trabalhos que falam da dificuldade que é para se palpar o pulso central. Realmente, em boa parte das condições, isso não é fácil, mesmo para quem muitas vezes tem treinamento. Então, o suporte básico de vida, que, se não me engano, até 2010, você começava pela via aérea, depois você fazia respiração e iniciava pela compressão, ele mudou a sequência de 2015 para cá. Então, ele passou a ser o que a gente conhece já do CAB. Então, você prioriza a compressão, certo? Depois que você iniciou as compressões, você fez 30 compressões, você vai verificar a via aérea, ver se ela está pérvia, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. E você vai fazer 2 respirações nesse paciente e depois voltar para a compressão. Então, nota que essa mudança veio exatamente de encontro dizer o seguinte: o que tem de mais importante numa parada cardiorrespiratória é compressão, tá? Isso é prioridade. Então, você percebeu a parada, antes de qualquer coisa, você vai começar a comprimir. Como que comprime? Você vai colocar, a figura é bem ilustrativa, você vai colocar a região posterior, a região
tenar, né, sobre o externo, sobre o terço inferior do externo, e vai comprimir, certo? Tá vendo que uma mão apoia sobre a outra. Aqui a gente tem as pás do DEA, tá vendo que a pá do DEA não atrapalha quando a gente coloca as mãos no local correto. É importante que os braços fiquem esticados nesse momento, tá? Você vai usar a base das mãos, como eu falei, e você vai fazer esse movimento de sobe e desce, mas de forma que você não vai ficar apoiado. Por quê? Porque você precisa que retorne o tórax, para quê? Para promover o retorno venoso. Porque se você não deixa o tórax retornar completamente, o coração não enche de sangue. Se ele não enche de sangue, sua pré-carga está ruim, você não vai ter um débito satisfatório, certo? Então, a compressão, ela tem que ser bem realizada. Se a gente voltar aqui, ó, num adulto, por exemplo, você vai comprimir entre 5 e 6 centímetros, você vai aprofundar o tórax entre 5 a 6 centímetros. Quando você for promover a ventilação, se você não tiver, por exemplo, um AMBU lá disponível para você, mas você tiver algum dispositivo que faça essa interface, é interessante que você utilize, entendeu? Para evitar o contato direto e a contaminação, principalmente hoje, que a gente tem doenças infecciosas graves hoje, então isso aí não é uma, diríamos assim, não é que não é correto, você não é obrigado a fazer, por exemplo, uma respiração boca a boca, tá? Então, se você não tiver os dispositivos adequados, o que você pode lançar a mão? Você pode lançar a mão só da compressão torácica, que é, por exemplo, a reanimação que é feita por um leigo. Quando um leigo, por exemplo, liga no SAMU, muitas vezes ele é orientado somente a fazer compressão torácica. E já a gente entende por que isso. Tá? Então, o socorrista, você vai inspirar profundamente, abre a boca tem que ficar semi-aberta, certo? E você vai fechar as narinas e soprar um ar em torno de 500 ml, que é mais ou menos o nosso volume corrente de um adulto médio, 500 ml. As vias aéreas, muitas vezes, elas estão obstruídas, porque o paciente perde a consciência, a língua cai e a base da língua vem e obstrui a entrada e saída de ar. E como que a gente percebe isso? Quando o paciente, você tenta fazer a ventilação e esse paciente, por exemplo, não expandiu o tórax, provavelmente ele está com alguma coisa está fazendo a obstrução dessa via aérea. Pode ser a língua do paciente, pode ser uma prótese dentária, pode ser um pedaço de carne, alguma coisa que ele estava comendo. Então é importante o quê? Primeira coisa, a gente posiciona de forma adequada a cabeça do paciente, certo? Você tem a técnica que você pode levantar o queixo, que nem aqui, certo? Segura na testa, na fronte e no queixo e faz esse movimento, que é o chin lift. Só tomando um pouco de cuidado se essa vítima for vítima de trauma ou suspeita de vítima de trauma, tá? E já nas situações onde a pessoa é vítima de trauma, você não pode fazer hiperextensão cervical para não piorar o dano neurológico do paciente, você pode lançar a mão da anteriorização da mandíbula, que é o thrust. Você pega uma mão em cada mandíbula, coloca bem embaixo, levanta com força de forma que a mandíbula ela vai se deslocar para frente. Esse movimento de deslocar para frente, ele tira a queda da língua. Se você tiver a cânula de Guedel ou cânula orofaríngea, que é outro dispositivo, você pode fazer a inserção. Lembrando que tem que ser apenas se o paciente estiver parado ou inconsciente, senão ele vai dar reflexo de vômito e pode vomitar. Aqui eu deixei no suporte básico para mostrar para vocês o DEA, não sei se todos já tiveram acesso ao DEA. Aqui são as pás, são pás adesivas. Ele é um aparelho autoexplicativo, ele é um aparelho de fácil manuseio, tá? Tanto que ele é utilizado para leigos. Geralmente, o que você faz? Você vai chegar do lado da vítima, certo? Se posicionar do lado da vítima, do lado da cabeça. Você vai ligar o aparelho, tem o botão de ligar. Você vai colar as pás nesse paciente, e as próprias pás já mostram exatamente a posição que você tem que colar. A pá já te ajuda. Encaixa esse conector, que as pás vêm com esse fio.
Aí esse conector vem solto, já tem o local, ele te avisa também. E assim que você conectou a paz, você vai ouvir. Ele vai analisar os ritmos, pedir para que você afastar, e todos têm que afastar, e vocês verificarem se realmente está afastado, e ele vai dizer se aquele paciente tem um ritmo de parada que é indicativo de ser chocado ou não. Se for chocado, ele vai pedir para você acionar, aí você aciona, ele carrega e faz o choque, certo? Caso ele fale choque não indicado, ele mesmo já vai avisar para você continuar a reanimação, tá bom? E daqui a pouco a gente vai ver a sequência dessa reanimação. Só lembrando o seguinte, eu desfibrilo um paciente, pessoal, sempre, desfibrilei um paciente, você inicia a RCP. Então, isso é uma das coisas que, assim, eu acho que onde o pessoal mais peca ainda hoje é isso. O paciente foi desfibrilado, a primeira coisa que vão fazer é palpar o pulso para ver se o paciente voltou. É olhar no monitor para ver se o paciente voltou. Não, o paciente foi desfibrilado é igual a 2 minutos de RCP. Por quê? Mesmo que ele tenha voltado ao ritmo regular, o coração dele ainda está atordoado, ou seja, um coração que ele voltou a gerar energia, ele voltou a ter algum movimento mecânico, alguma contratilidade, mas ele ainda está atordoado, não está gerando um débito significativo. Por isso essa necessidade. Então não esqueça nunca, toda vez que o paciente recebeu um choque, foi desfibrilado, imediatamente você reinicia a compressão torácica. Então, aqui a gente tem a atualização, né, de 2015, essa que está vigente, provavelmente em 2021 deve aparecer coisa nova aí, certo? Você vai verificar a segurança do local. Isso é importante em qualquer circunstância. Por quê? Você chegou no local para reanimar alguém, ou você está passando e não tem condição de trabalhar com segurança, você não vai fazer isso. Primeira coisa é a sua segurança e a segurança da equipe, tá? Então, por exemplo, você está tendo um tiroteio. O paciente parou, tomou um tiro, está tendo um tiroteio. O tiroteio está em curso. Não tem menor condição de você atender, não tem policiamento, você não vai atender. Então, chegou perto da vítima, vê se ela está responsiva ou não, chama por socorro, imediatamente você ativa o sistema de emergência. Como que funciona isso? Se você tem mais de uma pessoa, você delega para alguém fazer isso para você, certo? E pede, não esquece de pedir, chama ajuda e fala para quem vier trazer o DEA, trazer o equipamento de emergência. Bom, você verificou, você chegou perto da vítima, viu que ela não está respondendo, aí você vai ver se ela está respirando ou em gaspe e se ela tem pulso. Caso ela tenha pulso normal, respiração normal e tenha pulso, você só vai fazer o quê? Monitorizar até a chegada da equipe. Porque é muito comum, a gente vê isso muito, é o paciente que às vezes ele está caído lá no meio da rua e você chega, até acha que ele está morto, mas na verdade às vezes ele passou por um processo de libação alcoólica, está caído lá, ele obviamente precisa de atendimento também, mas você não precisa fazer nenhuma intervenção mais significativa, no máximo quando você não suspeitar de trauma, você lateralizar esse paciente, tá? Agora, se você notou que esse paciente tem uma respiração anormal, porém ele tem pulso, e sempre lembrando que toda essa checagem de pulso, o pulso é central, pulso carotídeo, tal, o femoral, e respiração, e você notou que ele não tem, ele tem pulso, mas ele não está respirando, o que você vai fazer? Você vai fazer uma ventilação de resgate. Como que funciona isso? É uma respiração a cada 5, 6 segundos, mais ou menos, que você vai ventilar esse paciente, seja com um dispositivo de máscara que você acople a bolsa e, preferencialmente, se você tiver uma. Ativa o serviço de emergência, não esquece, e a cada 2 minutos você vai fazer o quê? Você vai checar o pulso desse paciente para ver se aquela ausência de respiração ou respiração anormal não evoluiu para uma parada cardíaca também, certo? Porque aí, se ele evoluiu com a parada cardíaca, ou seja, ele não tem mais pulso, não tem respiração, aí você vai iniciar o ciclo de RCP, que são 30 compressões são 30 compressões torácicas seguidas por 2 respirações.
E você vai fazendo isso até o DEA aparecer. Ou o DEA, no caso, se alguém chegar com DEA, ou se de repente chegar o suporte avançado primeiro, com o desfibrilador mesmo. Mas você vai fazendo essa sequência, tá? Sem a preocupação de ficar palpando pulso. Por quê? Uma das coisas que piora o prognóstico do paciente é você perder tempo, seja trocando o reanimador ou você tentando procurar pulso. Lembrando que nem sempre é fácil, muitas vezes é difícil, então por isso a gente não perde tempo no suporte básico de vida fazendo essa verificação constante do pulso, certo? Chegou o DEA e você vai ver o seguinte, o ritmo é chocável? Sim. Você instalou o DEA, ele vai dizer se o ritmo é chocável. Se o ritmo for chocável, ele vai realizar o choque, imediatamente você começa a compressão torácica, sempre naquela sequência 30 para 2, certo? E também não esquece de fazer o revezamento entre as pessoas que estão fazendo o atendimento. Por quê? Porque quando você passa de 2 minutos fazendo compressão torácica, ou 5 ciclos, a qualidade da sua compressão torácica cai muito. E isso prejudica o débito, você não gera um débito suficiente para fazer uma boa reanimação, tá? Então, esse é o suporte básico de vida. Independente se você tem 1 ou 2 socorristas, você vai fazer as sequências CAB. Sempre pensar na ECP de qualidade, comprimindo o tórax com frequência e profundidades adequadas. Essa frequência, ela tem que girar entre torno de 100 a 120 compressões por minuto, tá? E não esquecer que o tórax tem que voltar totalmente. E ter uma sincronia para evitar a interrupção durante a troca dos reanimadores, tá bom? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, evitar a ventilação excessiva, por 2 motivos. Se eu ventilo o paciente de forma excessiva e de forma inadequada, eu tenho uma tendência maior a hiperinsuflar o estômago desse paciente. Então, a chance dele vomitar e broncoaspirar, principalmente pelo fato de ele não estar com uma via aérea definitiva, ela aumenta muito, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. A segunda coisa, quando eu estou hiperinsuflando o tórax do paciente, eu diminuo o retorno venoso. Se o retorno venoso está prejudicado, se o coração não está enchendo, ele não vai gerar um débito adequado às necessidades que a gente está precisando, tá? Então, evitar a hiperventilação. Profundidade, só lembrando, no adulto é de 5 a 6 centímetros, tá? A frequência de 100 a 120 por minuto. Quando você for ver os protocolos da ACLS, eles falam bastante da administração da naloxona, né? Porque a intoxicação por opioide nos Estados Unidos é uma coisa extremamente frequente. No Brasil, está começando a ficar frequente, mas não chega nem de longe ao nível dos americanos. Então, eles preconizam hoje o uso da naloxona, mesmo no suporte básico de vida, tá? Acho que talvez a única droga no suporte básico de vida que é preconizado. Aqui tem uma tabelinha, espero que vocês estejam conseguindo ver, só mostrando a diferença entre a reanimação do adulto, adolescente, criança e bebê. Lembrando o seguinte, a frequência de compressão é a mesma para todos eles, 100 a 120. Quando eu tenho a relação, se eu tiver 1 ou 2 socorristas, independente se eu tiver 1 ou 2 socorristas no adulto e adolescente, ele vai ser relação de 30 para 2. 30 compressões para 2 respirações. Nas crianças de 1 ano, a puberdade, e nos bebês, se eu tiver um socorrista só, eu vou fazer 30 para 2. A partir do momento que chega outro com socorrista, eu vou fazer 15 para 2. Tá certo? A gente não vai entrar muito na reanimação neonatal, principalmente, e das crianças, porque senão vai se estender bastante. Mas só lembrando que nos adultos, né, as causas cardiovasculares, elas são as predominantes, certo? Já nos bebês, a gente sempre, o que predomina são as causas hipóxicas, tá? Então, o tratamento de hipóxia no RN, ele é fundamental, tanto que é uma das condições onde você primeiro ventila o paciente, tá?
e depois você inicia a compressão torácica. Bom, vamos falar agora, vamos começar a entrar já para o suporte avançado de vida, ou seja, aqui você chegou ao suporte avançado preconiza que entrou o quê? Preconiza que está o médico na cena, preconiza que você tem provavelmente um desfibrilador, preconiza que você vai começar o uso de drogas, certo? E uma coisa fundamental é a gente reconhecer os ritmos de parada. Nós temos os ritmos chamados de chocáveis e temos os ritmos não chocáveis. Os chocáveis, teoricamente, eles são de melhor prognóstico. Os não chocáveis, teoricamente, eles são de pior prognóstico, mas isso depende também um pouquinho da causa que levou aquela parada, hein? Certo? Isso a gente vê no centro cirúrgico com a relativa frequência. Muitas vezes o paciente faz, por exemplo, uma criança, faz um quadro de laringoespasmo, ele faz uma PCR em atividade elétrica sem pulso. Na hora que você começa a ventilar, às vezes antes até de você começar a compressão, ele já volta, ele sai do ritmo de atividade elétrica sem pulso e já retorna à circulação espontânea, tá? Mas, geralmente é isso, os ritmos chocáveis têm melhor prognóstico, por isso a desfibrilação, ela tem que ser precoce, tá? Eu acho que mais fácil do que ficar tentando explicar é vocês estão vendo as imagens, né? O quadro de fibrilação ventricular é um ritmo caótico, totalmente desorganizado, você não consegue definir o que são os complexos QRS. A taquicardia ventricular que aparece no monitor, você tem esses complexos QRS alargados, muitas vezes eles são, eles têm homogêneos, né? A única coisa que você tem que saber diferenciar é o seguinte: você pode aparecer isso no monitor e o paciente ter pulso, e você não tá com você não tem um quadro de parada cardíaca, ou aparecer esse quadro, ataque cardíaco ventricular, e ele não apresentar pulso, aí você vai tratar igual você trata um quadro de desfibrilação ventricular, que é desfibrilando o paciente. E os ritmos não chocáveis, esse não adianta chocar, não deve se chocar, ritmo não chocável, porque você pode degenerar e piorar a condição desse paciente, tá? Então você tem que, principalmente, manter compressão torácica e tentar identificar e tratar as causas que levaram a parada nesses ritmos. Pessoal, tá bom o que eu tô falando aí, não? Tá então entendendo? Como que tá o andamento da aula aí? Tá bom, professor. Então, aqui a gente já passou a ter o algoritmo do suporte avançado de vida, ou seja, você reconheceu, já chegou, muitas vezes já tá recebendo suporte básico de vida, certo? Então, o que você vai fazer? Monitorizar esse paciente, administrar oxigênio. Você reconheceu, é um ritmo desfibrilável? Sim. Fibrilação ventricular, taquicardia sem pulso? Imediatamente você vai programar e realizar a desfibrilação, o choque, certo? Acabou de chocar esse paciente, imediatamente você vai fazer o quê? Reiniciar a compressão torácica e as ventilações. Por quanto tempo? Por 2 minutos, certo? Por 2 minutos. Como você não tem uma via aérea avançada ainda, você continua naquela sequência 30/2. A partir do momento que você passou a ter uma via aérea avançada, por exemplo, uma intubação, aí você vai mudar, você vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, certo? E as compressões torácicas, elas passam a ser independentes, mantendo aquela relação de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Então, não esquece. Desfibrilou, compressão, ventilação. Persistiu, logo depois você já pode pedir para um acesso, de preferência esse acesso que seja um acesso venoso. Na impossibilidade, a segunda opção nossa é o intraósseo, tá? Por quê? Porque o acesso traqueal que o pessoal utilizava antigamente, a absorção dele é muito ruim. E você precisa de uma dose muito grande, a absorção é errática, geralmente não tem uma boa resposta. Então,
Na impossibilidade do acesso intraósseo, acesso venoso, você tenta o acesso intraósseo. Bom, você desfibrilou, fez a RCP por 2 minutos. Qual o próximo passo? Você vai avaliar o ritmo novamente, certo? Você não vai palpar o pulso, você vai avaliar o ritmo novamente. Quando você avalia o ritmo, pode acontecer 2 coisas. Ele tem um ritmo desfibrilável. Sim, se o ritmo dele é desfibrilável, uma taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, você vai dar uma nova carga, não adianta você palpar o pulso dele, certo? Agora, não, esse paciente, após eu fazer a compressão torácica e avaliar o ritmo, ele falou que não, o monitor me mostra um ritmo que não é um ritmo desfibrilável, ou seja, não é fibrilação, não é taquicardia sem pulso, não é fibrilação. O que você vai ver? Você vai notar se esse complexo, por exemplo, ele é um complexo que está em assistolia, e se ele tiver em assistolia, a gente vai mudar a assistolia OS, a gente vai voltar a fazer a compressão, não vai desfibrilar, ou às vezes vai aparecer um ritmo cardíaco. E aí você vai precisar palpar esse paciente para saber o quê? Se aquele ritmo é um ritmo organizado, primeiro tem que ser um ritmo organizado, e se ele está gerando pulso ou não. Se ele gerou pulso, o paciente retornou à circulação espontânea, você vai para os cuidados. Se ele não gerou pulso, ele tem um ritmo no monitor, não é um ritmo desfibrilável, você vai para o protocolo da sistolia ESP, que consiste basicamente em quê? Reanimação, compressão torácica e ventilação, e aqui a gente já pode entrar com as drogas, tanto de um lado quanto do outro, no caso adrenalina. 1 miligrama, cada ampola tem 1 miligrama, tá? Então, 1 miligrama é feito em bolos. Logo depois que você administra, você precisa fazer um flush, pegar 20 ml de soro fisiológico e injetar logo em seguida e elevar o membro que você administrou a droga para ela cair na circulação central mais rapidamente, tá? Então, voltando aqui, eu desfibrilei, fiz novamente a RCP por 2 minutos, já fiz a adrenalina, passou 2 minutos, fui ver o ritmo. Continua fibrilando. O que eu vou fazer? Vou fazer um novo choque e continuar uma nova RCP. A partir do 3º choque, geralmente, você já pode utilizar a amiodarona, que é um antiarrítmico, tá? Como que utiliza a amiodarona? A amiodarona é uma dose de 300 miligramas inicial e você pode repetir mais a metade da dose na sequência, certo? Ela só é utilizada nos ritmos chocáveis. A amiodarona só é utilizada nos ritmos chocáveis. Na impossibilidade da amiodarona, se você não tiver, você pode utilizar a lidocaína, tá? Que é a dose de 1,5 miligramas por quilo de peso. Mas a primeira escolha é a amiodarona, certo? Apenas nos ritmos, relembrando, chocáveis. Quando esse paciente, ou ele já estava em assistolia, ou ele degenerou para uma assistolia ou AESP, eu vou continuar mantendo a minha compressão torácica, a cada 2 minutos avalio o ritmo. Se ele passou para um ritmo chocável, eu vou entrar naquele algoritmo que a gente já falou do choque. Senão eu continuo fazendo a compressão torácica. E sempre, desde o começo, principalmente nos ritmos não chocáveis, eu tenho que imaginar as causas que levaram aquele ritmo de parada. Às vezes é muito evidente. Por exemplo, o paciente chegou vítima de uma perfuração por arma branca ou arma de fogo. Esse paciente provavelmente está com hipovolemia, mas tem várias causas, né? Às vezes nem sempre a gente consegue determinar isso com facilidade. Então, você vai ter que investigar as causas principais que levam à AESP e à assistolia, que é hipovolemia, hipóxia, acidose, alterações do potássio, hipotermia, pneumotórax, tamponamento cardíaco, tóxicos, a trombose pulmonar, né, que é o tromboembolismo, e a trombose coronariana também. Então, a gente vai atendendo esse paciente, a gente tem que ir pensando e raciocinando em cima disso. Por isso que o médico, no caso, principalmente quando é nós, anestesiologistas, estamos comandando a parada, e todo mundo está comandando a parada, ela tem que, geralmente, quando é possível, quando existe uma equipe suficiente, ficar fora desse trabalho de compressão torácica e para ele poder raciocinar e também vigiar o que está sendo feito pela equipe, tá?
Só lembrando, a adrenalina é sempre a dose de 1 miligrama a cada 3,5 quilos. A mildarona, a partir do terceiro choque, você vai dar 300 miligramas, podendo repetir 150 miligramas, tá? E assim que você notou que chegou no segundo choque, por exemplo, e esse paciente continuou continuou parado, não respondeu, você já pode pensar numa via aérea avançada para esse paciente, certo? Por quê? Para você evitar o risco de broncoaspiração, para você melhorar as trocas gasosas, e quando você tem uma via aérea avançada, intubação, você tem a possibilidade de você utilizar um aparelho, que é um recurso formidável, que é o capnógrafo. Ele gera essas ondas, que a gente já teve aula de monitorização, que já foi no centro cirúrgico, viu, tá? Então, quando o paciente tem débito e está ventilando, ou seja, ele tem o coração batendo e está respirando, ele vai apresentar uma onda assim, certo? Aqui eu não tenho a onda da parada, mas é igual, imagina uma intubação esofágica, é a mesma coisa. Ou aqui, ó, tipo a intubação, você tem uma onda e de repente o paciente, a base dela cai e não retorna mais. Ou aqui, entendeu? A base não retorna. Isso é um ritmo de parada. Ou, às vezes, ela até retorna, mas é tão baixo, abaixo de 10 milímetros de mercúrio, que aquele paciente não está gerando débito, tá? Ou seja, esse paciente está parado. Então, o capnógrafo é um excelente recurso no tratamento da parada. No acompanhamento da sua parada, porque ele monitoriza a qualidade da sua compressão, a qualidade da sua reanimação e também dá prognóstico, porque a gente sabe o seguinte, eu estou reanimando um paciente, o meu capnógrafo está com a curva bem achatada, certo? A curva está bem achatada, e ele sempre dá a numeração, está abaixo de 10 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos, eu sei que esse paciente tem um prognóstico extremamente ruim, provavelmente ele não vai voltar, e juntamente com outros sinais clínicos, pode até ser indicativo de eu finalizar a minha reanimação. A importância de uma compressão bem feita é o seguinte, você consegue gerar um débito de 25% a 33% do original. Isso, a gente fala, mas 25% é pouco. Tem muita gente que está vivo com 25% e está andando por aí, do débito cardíaco. Uma fração de ejeção muito baixa e mesmo assim está vivendo. Então a gente consegue com 25% a 33% da nossa fração original, geralmente a gente consegue manter viabilidade principalmente neurológica. Então por isso que entra a importância do suporte básico de vida bem feito. Eu consigo manter uma viabilidade neurológica e cardiovascular até eu conseguir, por exemplo, desfibrilar esse paciente e ele retornar à circulação espontânea, certo? Você tem uma ideia, uma RCP feita com qualidade, ela pode gerar uma pressão arterial sistólica entre 60 e 80 milímetros de mercúrio. Isso é bastante, isso não é pouco não, entendeu? Muitas vezes a gente mantém um paciente anestesiado com esses níveis aqui, ele acorda da anestesia sem dano neurológico, isso se ele for sadio, né? Entendeu? Então, é bastante. E uma uma perfusão de coronária acima de 15 milímetros de mercúrio. Então, se você notou que a capnografia está baixa, o nível do EtCO2, né, o gás carbônico exalado está baixo, por exemplo, está aparecendo no monitor lá, né, entubou o paciente, colocou o capnógrafo, está aparecendo em torno de 8, 7, 10. Primeira coisa que você tem que fazer é verificar o seguinte, eu preciso corrigir a técnica, será que está sendo bem eficaz? Eficaz, assim, a frequência está adequada, a compressão, a profundidade está adequada? Isso é uma coisa, certo? Segunda coisa, esse paciente realmente está entubado? Pode até ser que ele não está entubado, você tem que, às vezes, fazer intubação esofágica e acha que está entubado, certo? Outra coisa que é muito interessante você ter um capnógrafo na parada e é sobre o ritmo. Quando você retorna ao ritmo espontâneo, ele sobe abruptamente o CO2. Então, às vezes você está lá, o paciente estava com CO2 de um EtCO2, né, de 10, de 15, por exemplo, de 20. Na hora que você começa a massagear, ou às vezes você desfibrilou o paciente, dali a pouco você, no monitor, já percebeu que foi para 35, 40.
Esse paciente, quando ele tem esse aumento abrupto, a chance dele ter retornado à circulação espontânea é muito grande. De qualquer forma, você vai completar o ciclo e vai avaliar. Você parou a reanimação, ele sustentou aquilo, esse paciente voltou. Pode palpar que ele vai ter pulso, tá? E provavelmente, se ele voltou num nível quanto maior o CO2, provavelmente maior a chance dele ter voltado com o que a gente chama de cabeça de pressão mais alta, tá? Então, aquilo que eu falei dos 20 minutos, se você tem 20 minutos com um nível muito baixo de EtCO2, é um prognóstico muito ruim. Então, acesso venoso periférico é a prioridade. Se não der o intraósseo, de preferência na tíbia, 2 a 3 centímetros medial, 2 a 3 centímetros abaixo e 2 centímetros medial a tuberosidade da tíbia. Independente do acesso que você vai fazer, você não esquece de fazer o bolus de 20 ml seguido da droga que você administrou, tá? Então, falando um pouquinho da PCR, em anestesia, em centro cirúrgico, a incidência de parada cardiorrespiratória, graças a Deus, e ao bom monitoramento, e ao bom treinamento, ele é muito baixo, né? A mortalidade, então, é menor ainda. Então, assim, a gente perder um paciente dentro do centro cirúrgico é evento raríssimo. Você passa meses e meses sem perder um paciente. Mesmo os pacientes graves, que chegam muito grave, às vezes eles saem extremamente graves, mas saem vivos do centro cirúrgico. É muito raro você perder um paciente. Isso se deve a vários fatores. Geralmente você tem uma parada previsível, que foi diagnosticada de imediato, certo? Você tem todos os recursos tecnológicos para atender a parada, você tem uma equipe qualificada para atender essa parada, e então a chance de acontecer realmente esse evento no centro cirúrgico, ela é baixa. E por incrível que pareça, um dos lugares mais perigosos que a gente tem de ocorrer parada, não é nem dentro da sala cirúrgica, eu sempre falo isso, e vocês vão ter uma aula sobre recuperação pós-anestésica, que é a sala de recuperação pós-anestésica. Ali é um local que existe uma incidência maior de eventos adversos, inclusive de parada, do que dentro da própria sala cirúrgica, onde o nível de monitorização é maior ainda. Você vai ver no ATLE, no ACLS, que a gente tem lá os 5Hs, os 5Ts, aquele processo mnemônico para facilitar. Em anestesia, a gente acrescenta algumas coisinhas, tá? Além dos que a gente já falou, né? É uma coisa que é muito, quer dizer, muito comum, não. Esse sim é muito comum. O hipervagal, o que é isso? Existem estímulos cirúrgicos que podem levar ao paciente a fazer um reflexo vagal intenso. E esse reflexo vagal intenso levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória, a uma parada cardíaca, quer dizer, muito comum. Você pode, tanto o paciente estar com uma RAC, um bloqueio, quando pode estar, por exemplo, com uma anestesia geral. Então, a gente vê isso, por exemplo, com uma certa frequência, quando o paciente vai fazer uma cirurgia de videolaparoscópio, uma policistectomia. Na hora que o pessoal insufla o CO2, faz uma distensão, principalmente se ela foi feita de forma aguda, esse paciente bradicardiza. E se você não estiver atento para pedir para o cirurgião desinsuflar rapidamente aquele gás que ele injetou, ou às vezes até administrar a adrenatropina, certo? Muitas vezes é preciso também fazer. Se você não presenciou isso, se você não estava atento, esse paciente vai ter uma PCR, ele vai parar, tá? Hipertermia maligna, que é uma doença genética, né? Onde você tem um estado de hipermetabolismo muscular, principalmente desencadeada por agentes anestésicos halogenados, né, os anestésicos halogenados, e também a succinilcolina. Graças a Deus, hipertermia maligna é algo assim raríssimo, certo? Mas a gente tem que ficar atento a isso também, tá? Então, existe uma quantidade grande de causas de parada também no centro cirúrgico, certo? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, às vezes eu falo, pô, mas o paciente chega, por exemplo, às vezes com uma fratura de
de perna, uma fratura feia. Toda vez que você pega um paciente que tem uma fratura muito feia, o ser humano tem uma tendência a ficar olhando para aquela, a cuidar daquilo. E aí você chega com aquele paciente e por algum motivo você não vai poder fazer um bloqueio, tem que fazer uma anestesia geral no paciente, de repente você induz a anestesia, intuba esse paciente e esse paciente evolui com pneumotórax, certo? Hipertensivo. Ou seja, quando você pega um paciente, principalmente um paciente vítima de trauma, você tem que seguir a sequência do ATLS para não chegar a esse ponto do paciente fazer um pneumotórax hipertensivo e evoluir para uma parada. Então, a gente tem que ter essa atenção no paciente, ver ele de forma integral, tá? Quando você reanimou esse paciente voltou, você tem que otimizar o estado hemodinâmico dele e ventilatório, certo? Otimizar o estado hemodinâmico quer dizer o seguinte, provavelmente ele vai necessitar de droga naqueles momentos iniciais para manter uma pressão adequada, certo? Ventilatório, ele provavelmente vai precisar de ventilação mecânica, vai precisar de sedação para manter acoplado no ventilador, certo? Tento evitar ao máximo a hipóxia, mas também a hiperóxia, que ela é deletéria para o paciente. Se esse paciente, após a parada, ele retornou à atividade cardíaca dele, mas você notou que neurologicamente ele continuou sem resposta, você vai iniciar o controle direcionado de temperatura, que o pessoal antigamente chamava de hipotermia induzida, tá? Hoje a gente chama de controle direcionado de temperatura. E também não é naqueles níveis tão baixos como já se preconizou no passado. Geralmente você vai tentar resfriar esse paciente entre 32 e 34 graus, mais ou menos. Tem trabalhos que falam 32 a 36, geralmente 32 a 34 graus. Você vai fazer isso de forma gradativa, você pode fazer com soro fisiológico, com colchão térmico, e você vai manter esse paciente pelo menos 24 horas com esse processo de hipotermia, e depois você vai aquecendo ele gradativamente, e só após 72 horas que você vai avaliar o nível neurológico dele. Quando em um cuidado pós-parada, se você tiver a menor suspeita que aquilo pode ter sido um evento isquêmico coronariano, você tem que imediatamente indicar e encaminhar esse paciente para a realização de um cateterismo cardíaco, para ver se realmente foi a causa e tratar, porque se você não faz isso, provavelmente esse paciente vai evoluir mal ou vai evoluir com uma sequela cardíaca extremamente grande. Então, depois disso, você consegue fornecer um tratamento adequado e avaliar o prognóstico do paciente, e sempre tratar os eventos, os fatores responsáveis pelo evento que levou à parada desse paciente, tá? Esse paciente, né, provavelmente o paciente que sofre uma parada, geralmente ele precisa de uma vaga em unidade de terapia intensiva, ele precisa de um cuidado especializado, tá? A gente já está quase indo já para o final da aula, mas eu queria falar a respeito de uma situação especial, que é a parada cardiorrespiratória em obstetrícia, certo? Que é uma parada que ela possui algumas peculiaridades. O que acontece? A gestante, ela passa por inúmeras alterações fisiológicas, certo? E ela tem uma alteração, principalmente a partir da 20ª semana de gestação, onde o fundo uterino já está acima do umbigo, onde existe uma compressão aortocava. E quanto maior esse útero, maior essa compressão. Isso faz com que o retorno venoso diminua. Você iniciar um processo de reanimação com o retorno venoso diminuído é uma coisa, assim, muito ruim, e você vai ter uma dificuldade muito grande em obter êxito. Então, primeira coisa, você vai fazer, a paciente sofreu uma parada, é uma paciente obstétrica, você precisa da equipe de obstetrícia avisada, se não estiver do seu lado, imediatamente, certo? Você inicia a ressuscitação cardiopulmonar da mesma forma que acontece com uma paciente não gestante, certo? E a prioridade é a saúde materna, porque só se o bebê ele só vai ter vitalidade se a saúde materna estiver adequada. Então, a RCP, ela visa a saúde materna. Entretanto, algumas outras peculiaridades existem. Então, por exemplo, a paciente, a gestante, ela tem um risco aumentado de broncoaspiração, certo? Por quê? Porque a progesterona, ela relaxa o esfíncter esofágico
esofágico inferior e o abdômen o útero gravídico aumenta a pressão intraabdominal, então ela tem uma chance maior de regurgitar e fazer broncoaspiração. Além do que, a hipoxemia também é muito mais precoce. Aliás, é extremamente precoce. Uma das pacientes que faz hipoxemia com mais precoce é a gestante, tá? Porque ela tem um volume de reserva diminuído, um volume residual, um volume corrente, um volume residual diminuído, tá? Então, essa paciente, a paciente gestante, ela tem uma indicação mais precoce de intubação traqueal, certo? Geralmente, a gente pode até optar por um tubo de menor calibre. Por quê? O tubo de menor calibre? Porque ela geralmente tem edema de vias aéreas e existe uma possibilidade até de 8 vezes maior de ter uma via aérea difícil, tá? Então, a gente opta por um tubo de menor calibre na gestante. E ficar atento que algumas vezes a paciente, ela está recebendo sulfatação, o sulfato de magnésio, por exemplo, para as crises de eclâmpsia. E muitas vezes ele pode se intoxicar, principalmente se ela desenvolveu oligúria, se ela está com um quadro de insuficiência renal associado, e levar essa paciente a um quadro de depressão respiratória e, consequentemente, um quadro e uma parada cardíaca também. Então, naquela paciente que você sabe que ela fez o uso do sulfato de magnésio, também você está preconizado utilizar 10 ml de cloridrato de cálcio a 10% ou 30 ml do gluconato de cálcio, dependendo da apresentação que tiver no seu hospital, tá? É importantíssimo, você viu uma gestante parada, uma das primeiras medidas, fazer o desvio manual do útero, certo? Você vai fazer o desvio manual do útero para a esquerda, na tentativa de aliviar a compressão do útero sobre a cava e sobre a aorta, tá certo? E esse desvio, ele vai permanecer até a paciente ser reanimada ou até essa paciente, se você optou por fazer uma cesárea perimórtem, até a saída do bebê, certo? Quando que você geralmente indica você tem os melhores resultados neonatais? Se você começou a fazer a reanimação dessa paciente, no 4º minuto ela não retornou à circulação espontânea, no 5º minuto já tem indicação de você fazer a retirada da extração fetal dessa paciente. Ou seja, é precoce. Por quê? Porque a chance de retorno com o útero gravídico é realmente pequena, tá? Então, não esquecer, o que dá para todo mundo fazer, o que a gente consegue fazer de primeira e ajudar, mesmo que às vezes você está no seu primeiro dia de internato, você presenciou uma parada de uma gestante, você faz uma coisa que boa parte das pessoas esquecem. Vai lá e desloca o útero dela manualmente para a esquerda. Com vigor. Tira aquele útero de cima da cava, você já está fazendo um grande benefício para ela, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu queria lembrar alguma outra coisa, que é a questão do parada relacionada à intoxicação de anestésicos locais. Eu não coloquei porque foi muito bem falado pelo Carlos na aula passada, tá? É uma outra causa frequente. Frequente não é tão frequente, mas é mais dentro do centro cirúrgico a gente algumas vezes acontece de um evento desse, de uma parada cardiovascular, cardiorrespiratória, provocado por anestésico local. E relembrando, conforme o Carlos falou na aula passada, que a gente tem que priorizar o ACLS. Então, você vai cuidar da ventilação desse paciente, da compressão, você vai seguir o mesmo protocolo do ACLS, com uma questão que se você tiver a infusão lipídica, você vai administrar a infusão lipídica para tentar fazer com que esse anestésico que está na corrente sanguínea se ligue a essa emulsão lipídica e diminua a sua toxicidade nos órgãos-alvo, no caso o coração, e também, no caso, o cérebro, tá?